Senhor, nós te louvamos nessa manhã de Shabbat, engrandecemos o teu nome. A tua palavra já foi lida, a tua palavra já foi abençoada, porque ela já é uma bênção. E agora, Pai, nós pedimos que essa mesma palavra possa ser, ó Deus, algo no nosso interior, um fluir nessa manhã, e que os nossos corações estejam abertos, que o nosso coração esteja receptivo para receber a instrução do Senhor. Hoje nós encerramos mais um livro, o livro de Shemot. É um privilégio nosso, Pai, poder acompanhar esse ciclo desses estudos, porque eles falam do crescimento do nosso nível espiritual. Então, Senhor, que hoje, no término da construção desse tabernáculo, possamos tirar, ó Deus, proveito para a nossa vida, e que possamos tornar essa palavra em vida, vivida, praticada e testemunhada. É a nossa oração nessa manhã, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Hoje nós vamos estudar a 23ª Parashá. Ela tem o nome de Pekudei, que significa enumeração. Mas a palavra Pekudei, ela é um estado construto de Pekudim, no plural, que significa registro, recenseamento, enumeração. Nós temos aqui uma prestação de contas ordenada por Moisés ao filho de Arão, onde é relatado tudo que foi arrecadado para o tabernáculo, de acordo com o número de cabeças. Queridos, é interessante que aqui, assim que eles terminaram de construir o tabernáculo, eles reuniram e fizeram uma contabilidade, de tudo aquilo que eles usaram. E nós sabemos que eles usaram muitas coisas, como o ouro, a prata, o cobre. Mas eu quero começar essa parashá fazendo uma pergunta para nós. O que temos feito para a construção do nosso tabernáculo? E que tipo de material cada um de nós tem usado? A gente percebe que nós estamos finalizando os dias proféticos. E essa parashá ela é muito profética, porque ela fala de algo que está completando. E eu creio, queridos, que essa parashá ela vai trazer para nós um despertamento espiritual. Porque se o Senhor exigiu do povo de Israel que no deserto construísse um tabernáculo, Ele deu as medidas certas, Ele deu o material que Ele exigia que fosse usado naquele tabernáculo. E as pessoas que participaram daquela construção. E aqui a gente vê que no final de tudo, depois de tudo pronto, Ele faz uma somatória de tudo que foi usado para a construção do tabernáculo e das pessoas que participaram. Então eu entendo que essa parashá, ela é profética para esses últimos dias, porque ela fala dos fins dos tempos, quando o Senhor vai completar a sua obra. Então aqui o que nós podemos ver? Se cada talento equivale a 29 quilos e cada ciclo a 9,7 gramas, podemos concluir o quanto os hebreus consagraram para a construção do tabernáculo. Eles gastaram 848 quilos de ouro, 2.918 quilos de prata, 2.263 quilos de bronze, no total de mais de 6.000 quilos de metais. Então, irmãos, eu fico imaginando a dificuldade que era para esse povo deslocar esse tabernáculo no meio do deserto. Era muito peso, porque tinha as colunas, tinha as cobertas de pele, tinha as cortinas, as vestes dos sacerdotes e os utensílios e as bagagens. Então o que nós podemos pensar? Que para caminhar nesse deserto levando o tabernáculo não é fácil. E nós sabemos que nós, como esse tabernáculo, nós também estamos cheios de adereços espirituais que nós precisamos carregar. Todos os dias você tem que fazer um exercício, porque a cada dia é um passo que
que nós vamos dando na nossa vida espiritual. É um nível maior que nós vamos crescendo, porque nós estamos caminhando nesse deserto e levando o tabernáculo. E esse tabernáculo é você. E o peso desse tabernáculo muitas vezes é muito grande. É muito difícil você se deslocar. Hoje nós estamos no Shabat. Quantas pessoas não se deslocaram? Ficaram lá paralisadas. Não se esforçaram. Não entraram, não ouviram o chamado, não atentaram para a convocação. Porque como nós aprendemos semana passada, na construção do tabernáculo, quando era o Shabat, eles não podiam mexer no tabernáculo. Ou seja, o Shabat não é dia de nós preocuparmos com esse templo, mas é dia de preocuparmos com o tempo do Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Quando você está no deserto trabalhando no Shabat, você está preocupado com o tabernáculo. Mas você é muito mais do que isso, porque o que Deus deseja não é o tabernáculo em si, mas é o que está dentro dele. Ele quer que o que está dentro de nós seja engrandecido. Por isso que ele exigiu que no Shabat não se tocasse no tabernáculo. Não é hora de vocês mexerem, limpar, construir, pôr isso aqui, pôr isso aqui. É durante os 6 dias que vocês fazem isso. Mas os 7 vocês parem com tudo e entram na minha presença. Mas muitos não têm entrado, irmãos. No Talmud diz que Moisés prestou conta ao povo de todo o gasto. Exemplo para nós hoje. Nós temos que levar diante do povo todas as dificuldades que nós temos, ou seja, tudo que tem entrado dentro de naquele lá. E se eu for falar hoje o que tem entrado, vocês vão ficar muito tristes. Então eu prefiro não falar. Porque nós não temos sido fiéis. Aquele que é fiel é nós. Não temos sido fiéis. Então, irmãos, não tem como eu prestar conta daquilo que não tem. Porque eu estou vivendo de milagre. E o Senhor sabe de todas as coisas. Mas o que nós podemos ver é que esta paraxá, ela é cheia de simbolismo, permitindo ao homem fazer um paralelo para lembrar a posição espiritual que se encontra. Primeiramente, Deus falou no tabernáculo. Depois o Senhor falou em Jerusalém no templo. E hoje Ele fala à igreja, aquele lá, por meio da palavra. Às vezes nós queremos viver do passado, mas esquecemos que o passado é um reflexo para aquilo que viria, sombra das coisas que viriam existir. Tudo aquilo que o Senhor mandou Moisés fazer era para nós estarmos aplicando hoje. Tudo que foi escrito a respeito do céu e da terra, do Mashiach, da eternidade, tudo isso reflete na nossa vida hoje. Mas quando nós olhamos para o nosso tabernáculo, o que a gente pode encontrar? Quantas coisas estão erradas nesse tabernáculo? Quantos utensílios errados nós estamos colocando? Quanta coisa nós temos feito com esse tabernáculo e que tem desonrado o nome do Senhor e que tem trazido impureza para a casa do Senhor. Queridos, é tempo de você rever, sabe por quê? Porque aqueles que não forem contados e encontrados em graça, eles não entrarão no templo do Senhor. Eles não entrarão na plenitude do Eterno. Então é tempo de revisão. Eu e você precisamos nessa manhã rever como tem sido o nosso tabernáculo. E se eu sou tabernáculo, como Deus tem falado comigo? Será que Ele tem falado comigo? Moisés falou em nome do Eterno, que foi pelo tabernáculo. Salomão, no templo, ele construiu esse templo. E agora nós entendemos que Yeshua gerou a salvação a todo aquele que crê. Um pouquinho quente, irmãos. Então o que nós podemos ver aqui, irmãos? Que o tabernáculo do deserto, ele era um tabernáculo que andava. Ele era itinerante, não era assim? Já o templo, ele estava fixo em Israel. Mas agora nós, como tabernáculo, somos esse tabernáculo que está espalhado sobre toda a terra. Por isso
que não há como nós falarmos, eu não ouvi, eu não vi, não me falaram. Porque aonde estiver o servo do Senhor, ali a palavra está sendo pregada. Aonde houver um tabernáculo ambulante nessa terra, ali a palavra está sendo pregada. Mas muitas vezes, queridos, as pessoas não estão ouvindo porque nós não temos sido o verdadeiro tabernáculo. Nós não temos refletido a glória do Senhor. O Ruach HaKodesh está apagado. Só há tristeza no coração das pessoas, abatimento, frieza. É um tempo muito difícil. A glória do Senhor se foi. Nós precisamos trazer a glória do Senhor de volta para a casa dele. E essa casa somos nós. Nós precisamos desse brilho para iluminar a terra. Quando eu olho um tempo assim fechado como esse, sabe o que me faz refletir? O estado espiritual nosso. Aquela coisa fechada, nuvens escuras. É gostoso, está fresco, mas eu estou trazendo isso para o mundo espiritual. Que muitas vezes nós estamos assim, fechados, sem força, sem ânimo. Quando você vai nesses países onde é muito frio, cai neve, vive o tempo assim, você vai ver as pessoas todas fechadas. O índice de suicídio na Suíça é maior que em tudo quanto é lugar por causa do clima lá. As pessoas estão sempre deprimidas. Então, irmãos, nós precisamos sair e levar o tabernáculo vivo sobre a terra. Levar a glória, porque o tabernáculo ele tinha glória. Ele tinha a nuvem sobre ele, mas era uma nuvem de glória. Porque era Shekinah, o eterno, resplandecendo sobre aquele tabernáculo. E quando aquela nuvem se movia, o povo sabia, é tempo de caminhar. Irmãos, a nuvem está parada, mas ela tem se movido sobre nós e nós não estamos fazendo nada. O Senhor tem tocado o shofar, o Senhor tem levantado sacerdotes, Ele tem falado nessa casa, mas quanto mais se prega, parece que nada veio acontecer. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias seria como comichões nos nossos ouvidos, não suportaríamos a sã doutrina. Porque é mais fácil ir para uma congregação aonde está lá aquele auê, aquele show, aquele barulho. Mas as pessoas não querem ouvir, porque elas não querem aprender. Porque depois que a gente ouve, a gente tem que pôr em prática, a responsabilidade se torna maior. Então no tabernáculo, o sacerdote ouvia os pecados e levava a Deus uma vez por ano. No templo, o sacerdote também ia a Deus pelo povo. E hoje cada um de nós é um sacerdote real. Lá Pedro fala isso, vós sois sacerdócio real. Então hoje nós não precisamos de um profeta nos falar, nós não precisamos de que nenhum sacerdote interceda por nós, porque hoje nós já temos a glória do Senhor em nós, o Ruach já veio, Ele nos envolveu, mas o que temos feito com isso? Até quando vai ser preciso levantar profetas nessa terra? Sempre o Senhor chamou cada um de nós a ser profeta. A palavra, a profecia já se cumpriu, irmãos. É só colocar em prática. Então o Senhor está nos acordando nessa manhã. Nós sabemos que o sacerdote, a palavra é correma, que vem da raiz carrão, que significa ministrar, representar. Também pode representar cura e correr. Irmãos, essa paraxá, ela começa com Moisés fazendo então uma contagem dos materiais que foram doados para a construção do tabernáculo. Lá diz que eles usaram ouro. O ouro, para mim, porque o tabernáculo ele tinha 3 repartições, não é assim? O pátio, que é o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar onde ficava a arca. No pátio é você. No santo lugar está Yeshua, a menorá que te acende, que derrama a presença do Eterno sobre nós. Está lá os pães árabes, os 12 pães que representam Israel. E no santíssimo lugar está a glória do Eterno. Então o que nós podemos ver aqui? Que se esse tabernáculo ele é
a construção da nossa vida espiritual, o que eu posso entender aqui? Eles usaram ouro, prata e bronze. Para mim isso reflete o tipo de pessoas que constroem esse tabernáculo. Existem pessoas que são ouro, existem pessoas que são prata, existem aqueles que são bronze. O bronze, a impressão que temos que é um metal mais inferior, né? Mas vamos lá, saber o porquê. Eu vejo aqui o crescimento espiritual daquele lado. O ouro, ele fala do Santíssimo Lugar, ou seja, do lugar aonde o Eterno está. Muitas pessoas ainda não chegaram no Santíssimo Lugar. Porque para chegar no Santíssimo Lugar, meu querido, você tem que morrer primeiro, você tem que se lavar, você tem que se purificar, você tem que receber o Ruach HaKodesh, você tem que estar ligado a Israel para poder entrar no Santíssimo Lugar, para que você possa ver a glória do Eterno. E para chegar lá, você vai ver que há uma arca, em cima dessa arca há um caporete, e ali há uma imagem de 2 anjos com o rosto tampado. Mas a palavra diz que Deus falava ali naquele lugar, a voz de Deus saía ali. E nós sabemos que a voz de Deus é a Torá, é Yeshua, que falava em nome do Eterno. Mas no santo lugar nós encontramos a prata. A prata é o lugar onde muitas pessoas estão. Ou seja, são aquelas pessoas que receberam o Senhor como Salvador e pararam nisso. Recebi a redenção, estou salvo. E aí pararam a sua vida espiritual. Não continuaram caminhando, não continuaram buscando os dons. E o bronze fala do pátio, que sou eu, o cordeiro que precisa morrer. E quantas vezes nós ainda estamos ali sem saber se entra ou se não entra, irmão? Sabe aquele crente que ainda está assim, ó, dividido com o mundo, ele não sabe se vai lá para fora ou se vai lá para dentro, o mundo puxando, né? Esse sou eu, irmãos. Então eu não sei dizer que ponto você está. Se você é ouro, se você é prata, ou se você é bronze. Mas que nessa manhã você possa refletir sobre o nível espiritual da sua vida. Todos os componentes são entregues a Moisés, que unge-os com óleo sagrado. Então o que nós podemos ver aqui? Que tudo que é separado para Adonai deve ser separado. Ou seja, se você é bronze, é prata ou ouro, não importa. Você foi entregue para a construção do tabernáculo. Mas tem que ser separado. Porque aquela pessoa que é bronze, talvez ela não desponta tanto, mas ela foi útil para quê? Para fazer a bacia, ela foi útil para fazer outras coisas, você está entendendo? O corpo do Messias tem lá a unhazinha do pé, tem o pelinho do nariz, sabe? Aquela que não aparece. Talvez você não é essa pessoa de destaque, essa pessoa que está movimentando, que todo mundo vê, mas está ali fazendo as coisas. O que importa, querido, não é o que você é, mas o que importa é aquele que está dentro de você. Porque se você é bronze e o poder de Deus está sobre sua vida, Ele vai te usar mesmo você sendo bronze. Então o que nós precisamos entender, irmãos? Que se eu sou bronze, ouro ou prata, eu tenho que ser ungido e separado. Mas muitas vezes a gente desmerece aquilo que a gente é no reino. Ah, não sou ninguém, sou um coitado ali no meio daquela multidão. Não desmereça você, você é útil na casa do Senhor, porque Ele usa todo tipo de pessoas, né? Quantas pessoas saíram do Egito no Êxodo? Essa paraxá dá uma pista sobre este número, de acordo com os sábios. Mais de 2 milhões estiveram presentes no momento em que o tabernáculo foi preenchido com a presença divina. Eles determinaram essa quantidade por conta do peso da prata. E qual foi o peso da prata? Meio shekel. Se um shekel tem 3.000 kikar e havia 100, então equivale a 300.000 shekel. Somando vai dar 1.775, que é igual a 301.775. E se você multiplicar por 2, o resultado vai ser 603.550 homens acima de 20 anos, mais as esposas e filhos que representavam, atingia então 2 milhões de pessoas. É gente demais, irmãos. Era gente demais para atravessar o mar, vocês não acham? 2 milhões. 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 2 milhões.
Então, por que o tabernáculo, ele foi chamado de tabernáculo? Poderia ter outro nome, não é? Mas na verdade, nós usamos aqui a palavra Mishkan. Tabernáculo é o Mishkan, que vem da palavra hebraica Mishkon, ou seja, descansar. E foi considerado o lugar de repouso da Shekinah, ou seja, o lugar de repouso da presença de Deus. Sabe aonde o Senhor descansa? É em você. É por isso que o salmista escreveu que Deus está lá nos céus, mas que nós somos o quê? O banquinho no qual Ele se apoia. Deus anda, querido, através da sua vida nessa terra. Mas aonde nós temos levado o Senhor? Aonde nós temos levado a glória do Senhor, irmãos? Veja a nossa responsabilidade. O Mishkan também é chamado de Haiduti, ou seja, Mishkan, e ele era chamado de o tabernáculo do testemunho. O que eu posso entender isso? O tabernáculo do testemunho, uma vez que testemunhou do perdão de Deus, do povo judeu, por sua idolatria, com o Mazecá, que é o Egel, que é o bezerro de ouro, o que nós podemos ver, irmãos? Que aqueles que participaram da construção do bezerro de ouro, o que aconteceu com eles? Eles morreram fulminados, a terra engoliu. Ontem alguém me disse assim, Deus é bom, Ele tem misericórdia de todo mundo. Isso é bobagem a gente pensar que fulano porque é isso e aquilo, é um assassino. Não, Deus é o dó dele, Ele salva ele, quem salva é Ele. Aí eu falei, olha, mas você esquece da justiça dele? Tudo que foge do que é reto, tudo que foge que é da vontade do Senhor, Ele joga para fora. Tem que estar centrado nele. Não é opção de Deus falar se eu escolho esse? Não. Quem escolhe somos nós. Nós decidimos ser casa de Deus ou não, lugar onde Ele habita ou não. Mas Ele não quer uma casa suja, Ele não quer uma casa misturada. E se você tem ouvido aqui neste lugar os mandamentos, tem aprendido e continua praticando, colocando coisa impura na sua boca, colocando coisa impura na sua vida, vivendo em lugares que o Senhor não quer que você esteja, meu querido, você está denegrindo e desonrando o Senhor. Uma coisa é você levar a salvação ao pecador, outra coisa é fazer o que o pecador faz, para não perder amizades. Muitas vezes nós temos comunhão com aqueles que estão distantes do Senhor, e às vezes nos afastamos do Senhor. Então o tabernáculo, ele está relacionado também com a criação, e existe uma analogia da criação do universo em relação ao tabernáculo. Olha que interessante. No primeiro dia, o que Deus fez? Separou a luz das trevas. No segundo dia, separou as águas. No terceiro dia, as águas mais baixas foram reunidas. No quarto dia, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, foi a criação de peixes e aves. No sexto dia, criou o homem. E no sétimo dia, Ele não fez nada. Então o Shabat é um dia de não fazer nada, é tempo de descansar. O tabernáculo, ele tinha cortinas sobre o Mishkan, o paroquete, que são cortinas que separam o santo lugar do santíssimo lugar. Ali havia um encontro do povo, antes que havia o pior, que é a pia de bronze, a luz da menorá, o querubim, a dedicação dos sacerdotes, o Shabat, o óleo da unção sobre o Mishkan. Quando você olha para a criação do mundo e a criação do tabernáculo, você vai ver que no tabernáculo Ele criou todas essas coisas. Ou seja, separou a luz das trevas, que era a cortina que havia sobre o Mishkan. Separou as águas, que era o paroquete, que separava a luz, o lugar santo do santíssimo lugar. As águas mais baixas era o encontro do povo ali na pia, onde eles tinham que fazer a lavagem. Criou o sol, a lua, as estrelas, fala da luz da menorá. Criação dos peixes e de aves está relacionada aos querubins. Criou o homem, que é a dedicação dos sacerdotes. E no sétimo dia descansou, que é o Shabat, o óleo da unção sobre o Mishkan. Então, o tabernáculo agora ele já estava pronto,
como um verdadeiro tabernáculo. E nós sabemos que o tabernáculo é Yeshua. Por quê? Porque é o único que traz a plenitude da glória de Deus. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Amém? Yeshua, ele é o fiador superior dessa aliança. Aquele que assumiu a dívida de quem não pode pagar. Ele tem o sacerdócio eterno e pode salvar. Ele é o nosso advogado. Lá em 2 Coríntios 5:20 diz que somos embaixadores do céu. Por isso mesmo, habitando nessa terra que é o mundo, devemos viver as leis do céu. Porque as leis de Deus é a própria cultura do céu. Quando a gente fala em cultura, você fala no estilo de vida, não é isso? Uma forma de viver, características daquele lugar. Então nós entendemos que nós que fazemos parte hoje, somos cidadãos do céu, nós temos que viver a cultura do céu. Cultura vem da palavra culto, que é cultuar. Então, quando você vive um estilo de vida eterno, você está cultuando ao Senhor. O culto não é isso que a gente faz aqui, vir aqui dentro, cantar, né, pregar uma palavra. Isso não é culto, isso é uma extensão do que nós vivemos todos os dias, já cultuando ao Senhor. Eu faço culto ao Senhor quando eu me levanto. Eu faço culto ao Senhor quando eu vou ao banheiro. Eu faço culto ao Senhor quando eu estou comendo, quando eu estou tendo um relacionamento sexual. Eu faço culto ao Senhor quando eu estou convivendo com as pessoas. A vida é um culto constante ao Senhor. O que eu como, o que eu visto, a minha cultura. E Yeshua veio trazer a cultura do céu à terra. Porque cada país tem um estilo de vida, não é assim? E nós, irmãos, vivemos a cultura daquilo que está escrito na palavra. Então é necessário eu e você entendermos isso e estabelecer uma vida diferenciada nesses dias. Está passando da hora, meu irmão, de você tomar uma posição. Chega de brincar com as coisas do Senhor. Não há mais tempo da gente achar que é seguidor da Torá e não está vivendo ela nada. Cadê os seguidores da Torá? Estão lá com suas picuinhas dentro de casa, fazendo pirraça. Porque quando a Torá entra dentro de nós não importamos com coisas terrenas. Nós não preocupamos com o disse-me-disse, com o meu eu. Porque o meu eu já não existe. Não sou eu mais quem vivo, é Ele vivendo em mim. Porque se eu sou o tabernáculo, Ele agora que vive em mim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele me comanda, eu só faço tudo segundo a vontade dEle. E Yeshua nos ensinou isso. E se cada um de nós se posicionar nisso, irmãos, vai dar tudo certo. Sabe por que o tabernáculo não dá certo? Porque cada um quer colocar o elemento que deseja, fazer como quer. E quando nós fugimos da ordem de Deus pela boca de Moisés, nós desmoronamos a obra. E é por isso que a obra vai se desfazendo. Porque muitas vezes nós estamos ali reunidos e estamos decidindo o que Deus quer, sendo que Ele já decidiu, Ele já falou. O nosso papel é obedecer. O nosso papel é cumprir o que Ele disse. Porque a hora que Ele disser para, começa, faz assim, faz, e nós vamos seguindo o caminho do Senhor. Não tente dar ordens para Deus. Não tente dizer para Ele o que você quer. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria, irmãos. Uma frase que Deus me deu ontem. A igreja, ela não é aquilo que você quer. Ela só é aquilo que você é. A igreja é o que você é. É por isso que as coisas não dão certo. Porque o dia que eu deixar de ser eu e ser Ele, tudo vai funcionar bem. Temos que ouvir a voz de comando, irmãos. Porque os dias são maus. E nós precisamos despertar para o que o Senhor tem para nós. No capítulo 39, do versículo 1 ao 31, eu não vou ler porque aqui nós vamos ter um monte de coisas para falar. Eu vou resumir para a gente ganhar um tempinho, tá? Nesse capítulo aqui, vai falar sobre o que eles usaram para a ornamentação, né? Igual a gente vê aqui Maria Helena colocando, olha lá que cortina linda que a Melissa colocou ontem. Ornamentação.
né? Aquilo ali teve peso, aquilo ali houve sacrifício, precisou alguém deslocar e vir cá, fazer, colocar a medida certa. É assim que se faz a obra. Sacrifício de louvor. Deus honra, meus irmãos, quando a gente se dá sem medidas. E lá diz que havia o linho branco. Ele tipifica a pureza e a justiça, a vida pura e perfeita do Messias colocado a serviço de Deus e dos homens. Nós precisamos ter linho branco na nossa vida, irmãos. Precisamos essa vestimenta da pureza, da santidade. Nós precisamos carregar isso. Depois lá diz que havia a púrpura. Fala de um tecido valioso. Era usado por poderosos. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ou seja, Yeshua, ele tinha essa púrpura. Por quê? Porque ele era um Senhor cheio de poder. Mas na nossa vida também, nós temos que vestir a púrpura. Por quê? O Senhor nos deu poder e autoridade. E muitas vezes nós não usufruímos do que Ele nos deu. É tempo da igreja começar a tomar posse da autoridade que Deus tem nos dado. Mas eles também cobriram o tabernáculo com tecido azul. O tecido azul, ele fala que representa a cor do céu, ou seja, fala que Yeshua é o Senhor da glória. Irmãos, nós precisamos ter o azul em nós. É por isso que os homens têm um talite com os cordões aí, né? E tem que ter o nó azul, porque esse nó azul aí fala daquilo que é do céu, dos mandamentos de Deus e não da terra. Nós estamos submissos ao que é eterno, ao que vem de cima e não ao que vem de baixo. Então nós precisamos ter esse tecido azul nas nossas vidas. Mas lá também fala do carmesim, contrastando com a púrpura, que também é um tecido muito valioso. E lá em Mateus nós vamos ver Yeshua vestido de carmesim, né? Lembra quando eles arrancaram suas vestes, começaram a debochar dele, né? Lançaram sorte. Ele estava vestido com uma capa vermelha. Então nós precisamos ter essa roupagem. E fala aqui que essas roupas, elas eram entrelaçadas com fios de ouro, irmãos. As nossas vestes não pode ser roupa comum, não. Tem que ser entrelaçada com fios de ouro, porque isso fala de santidade. A nossa roupa é a nossa imagem. Eu reflito quem eu sou por meio daquilo que eu visto. Porque eu visto meu gosto. Mas aqui a palavra me ensina que eu tenho que vestir para agradar o Rei, agradar o Senhor, e não para agradar outros, agradar homens, agradar as pessoas, dizer, nossa, você está maravilhosa. A nossa aparência, ela tem que sumir nesses dias. Muitas vezes nós preocupamos com a nossa aparência externa. E esse externo pode ser uma casa muito bonita, que tem tudo, irmãos, que nós precisamos. Mas está faltando o que precisa de verdade. O que adianta tudo isso? O que adianta? Se não tiver com a glória do Senhor, não tiver inundado pela Shekinah dele, então nós precisamos rever isso, irmãos. Precisamos trazer a roupagem certa. Lá fala que havia 2 pedras nas ombreiras de ônix com o nome das 12 tribos, que simbolizam que o sacerdote levava todo o peso da nação sobre os ombros. Ou seja, o tabernáculo, no corpo do sacerdote, a roupa que ele vestia, tinha essas 12 pedras que eram colocadas nas suas ombreiras. Porque ali ele representava o povo. Queridos, você tem que ter essa vestimenta, porque você representa pessoas. Nós nunca chegamos diante de Deus sem levar gente com a gente. Toda vez que você se apresenta diante do Eterno, você está ali levando pessoas. Você é responsável por essas pessoas. E você precisa vestir, carregar essas pessoas, levando e apresentando elas ao Eterno. No peitoral havia 12 pedras contendo o nome de cada tribo, significando que o meu e o seu nome estarão diante de Yeshua. Ele leva o peso, mas com amor no coração. Ou seja, cada uma dessas pedras que representam as 12 tribos, ali está você. Porque você faz parte de uma dessas tribos. Eu não sei se você é da tribo de Judá, Benjamim,
né? Efraim. Não importa. Importa que você foi enxertado em Israel e o seu nome está escrito no peito do sacerdote. E Yeshua, quando entrou no Santíssimo Tabernáculo, ele levou as 12 tribos com ele. É por isso que ela descerá do céu. É por isso que ela vai subir ao céu. E quando tudo for cumprido, ele vai descer a peneirada. E eles entrarão, cada um por suas portas. Então, meu querido, se você não estiver no peito do Messias, se seu nome não estiver escrito lá, você não entra na Nova Jerusalém. Porque só entrará lá quem tiver o nome escrito no livro da vida. E Yeshua é o livro da vida. Ele é aquele que dá vida, ele adora a vida. Seu nome tem que estar lá. Ô irmãos, o Senhor, ele quer nos dar nomes melhor do que filhos e filhas. Um novo nome ele nos dará. Então, fazendo um resumo sobre as vestimentas, o sacerdote ele usava o efode, que era uma estola sacerdotal que cobre o peito, e isso fala de submissão e obediência aos mandamentos do Senhor. Ele tinha um peitoral, as 12 pedras com os nomes das 12 tribos, a sobrepeliz, que era uma vestimenta que usava sobre a pele, que era tipo como as mulheres usavam antigamente, né? Tipo uma combinação. Chamava combinação ou anágua. Lembram desse nome? Para poder não deixar a roupa transparente, viu, irmão? Às vezes as mulheres precisam voltar a usar essas coisas, viu? Nós precisamos forrar nossas roupas para que a gente não mostre a nossa pele. Quando fala de sobrepeliz, significa algo que tampa a pele. Nós mulheres não podemos expor nosso corpo. Não podemos. O Senhor não agrada. Mulheres têm que ter seios tampados, né? Diminuir um pouco aquilo que mostra. Porque a aparência da mulher tem que ser para o Senhor. Só Ele pode ver, viu? Porque Ele é o nosso marido, a não ser o nosso marido da terra. Vocês, mulheres, seu corpo não é para outro homem ficar olhando, não. Se você tem chamado a atenção de outro homem, você está no pecado. Então se cubra. Nós precisamos rever isso, irmãos, que é um conceito de Deus para nós. A túnica era bordada, era uma roupa de gola e mostra dignidade, ou seja, uma pessoa quando ela é, né, assim, toda pomposa, né? Então aquela gola alta que o sacerdote usava mostrava isso, que ele estava preparado para uma festa. Você tem que estar sempre vestido assim, preparado para uma festa. E essa festa qual é? As bodas do Cordeiro. Quem é noiva tem que estar vestido adequadamente, irmãos. Você não pode tirar sua vestimenta de santidade, colocar ela ali e falar assim: a noite está demorando mesmo, né? Vou dormir. Não tire a sua roupa de santidade nunca. Pode ser aonde você estiver. Honre o seu noivo, porque pode acontecer de que você está lá e ele chegar naquela hora. E aí você está sem a roupa. Então as nossas roupas são importantes. Ele também usa uma mitra, que é um solidel, que é um quipá especial. Era um chapéu com 2 abas para cima. Isso fala de submissão ao Senhor, que está acima da cabeça do sacerdote. E na placa está escrito o quê? Santidade ao Senhor. Ele também tinha um cinto. Esse cinto fala sobre cingir, ou seja, o sacerdote, ele tinha que estar sempre preparado para a luta, para a viagem, para as missões. E isso fala de um símbolo do serviço, irmãos. O que nós podemos ver aqui? Que nós, como servos do Senhor, precisamos também cingir com esse cinto. Sabe por quê? Porque a qualquer momento você pode ter que entrar numa batalha. E quantas vezes somos pegos em batalhas e nós estamos despreparados? É por isso que eu muitas vezes enfraqueço. É por isso que muitas vezes o inimigo me vence. É por isso que muitas vezes eu não consigo sobressair aquela situação. Por quê? Porque eu estou sem a minha roupagem certa. E quando a gente fala de cinto, o cinto ele coloca onde? Em
cima do estômago e do intestino, no abdômen. Essa parte aqui é onde nós fazemos a digestão. Entende? Então significa que você precisa digerir melhor a palavra do Senhor. Ela precisa nutrir o seu corpo, para que no momento da adversidade você esteja como um soldado forte, preparado para a batalha. Mas havia o Urim e o Tumim, que significa luz e perfeição, e ficavam ao lado do coração. Essas duas pedras, queridos, nós precisamos ter ela no nosso coração: a luz e a perfeição. Toda vez que você olhar para dentro da sua vida, para o lado do seu coração, você vai lembrar: será que está perfeito? Será que tem luz aqui? Está agradando o Senhor? Vocês sabiam que quando a gente faz um Aron HaKodesh, em cima do Aron HaKodesh é colocado uma luz vermelha? Porque aquela luz vermelha tipifica essa luz de perfeição, porque ali dentro está a Torá. Ali está brilhando a luz, a perfeição. E nós precisamos trazer essa luz sobre nossas vidas. Mas também fala das romãs, que eram intercaladas com as campainhas, que emitiam sons. Esses sons nós podemos tipificar que são as palavras que devem ser acompanhadas dos nossos frutos, que é a obra. Ou seja, essas romãs eram colocadas nas vestes do sacerdote embaixo, assim, ó. Era como se fossem alguns sininhos, entendeu? Quando eles andavam dentro do tabernáculo, elas ficavam fazendo um som, que batia uma na outra. E elas emitiam um som. O sacerdote tinha que entrar em santidade dentro do tabernáculo. Por quê? Ele era amarrado numa corda, e as pessoas que estavam fora, enquanto elas ouviam o sacerdote andando, ministrando no tabernáculo, sabiam que ele estava vivo, que ele estava em santidade ali. Mas se aquelas maçãs, romãs, parassem de bater, deles ouvir o som, é porque o sacerdote havia morrido. Porque quem entra na presença de Deus sem santidade morre. Sem as vestes verdadeiras morre. E aí eles não podiam entrar lá para tirar o defunto. O que eles tinham que fazer? Puxava pela corda. Queridos, será que isso vai acontecer comigo e com você? Nós estamos dentro de um tabernáculo, uma vida de santidade. Mas se você parar de pregar a palavra, que são essas romãs, e tirar essas maçãs que vão bater umas nas outras, que fala sobre as nossas obras, você está morto. O crente que para a sua vida de pregar e para de praticar as boas obras, ele já morreu. Eu vou ficar na minha casa orando, eu vou ficar na minha casa lendo a palavra. Deixa eu falar, isso não funciona. Sabe por quê? Porque o crente que anda sozinho, ele se apaga. O que te mantém de pé é a comunhão que você tem um com o outro. Porque a palavra de Deus diz: quando um cair, o outro te levanta. Agora imagina você no meio de uma batalha sozinho. Irmãos, é maravilhoso quando a gente passa por lutas e de repente você vê ali um monte de soldado de prontidão dizendo: rei, eis aqui, fulano, estou aqui para te ajudar, o que você precisa. E ali você ouve uma palavra, ali você ouve uma oração, ali tem gente enjoando pela sua vida. Oh, queridos, como é bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. É isso que a palavra nos ensina. Mas se a sua vestimenta não tem essas romãs, é porque sua vestimenta está incompleta. Tem que ter palavra, meu irmão, tem que ter obra. Quanto tempo você gasta pregando? Irmãos, eu tenho tanta sede de falar das coisas do Senhor, que quinta-feira eu atrasei meu dia todo. Assim, no bom sentido, né? Eu me levantei cedo, eu ia no centro da cidade, eu estava de casa às 9 horas. Eu sentei na cadeira e comecei a conversar com o Juliano. Quando eu olhei era meio-dia. E ele falou assim: como eu aprendi aqui nessa manhã? Quanta coisa você me falou que eu não conhecia. Eu preciso observar isso. Aos meus olhos eu perdi meu tempo, mas eu ganhei. Porque esse é o meu tesouro. Quer me dar vida, que Ele me deixa falar da palavra. Não me impeça de ser boca de Deus nessa terra, porque eu tenho prazer nisso.
Eu posso estar arrumando a minha casa, mas eu estou pregando ali o tempo todo, pensando na palavra. O que eu vou pregar, o que eu vou falar. Senhor, me dá luz, me ensina. Queridos, nós precisamos dessa luz dentro de nós 24 horas, que é a palavra do Senhor. Não tire ela do foco da sua vida, porque a palavra tem que estar dentro do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que a boca, ela fala aquilo que está no coração. E quantas reclamações a gente encontra, irmãos? Quantos queixumes, quantas insatisfações. Como a gente vai esbarrando com as pessoas e vai ficando decepcionado. Porque não é o mesmo coração, não é a mesma vontade, não é o mesmo sonho. E a gente anda à procura daqueles que vão andar junto com a gente no mesmo sonho, no mesmo projeto, na mesma vontade. E é difícil. Porque muitas vezes cada um de nós está ocupado com a própria vida, buscando os seus próprios benefícios. Mas aqui havia uma ordem nessas 12 pedras que representam as 12 tribos. A primeira ordem era de rubi, topázio e berilo. Ali estava a tribo de Rúben, Simeão e Levi. Na segunda ordem nós encontramos a turquesa, que é uma pedra de granada, safira, esmeralda. Ali está a tribo de Judá, Isacar e Zebulon. A terceira ordem é a pedra de jacinto, que é uma ágata, que alguns chamam de calcedônia, que era a ametista. Então nós encontramos ali a tribo de Dan, Naftali e Gade. E a quarta ordem, que é o crisólito, o ônix e o jaspe, ali é a tribo de Asher, a tribo de José e a tribo de Benjamim. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 21, 19 e 20, ali uma mudança na ordem das bases do muro da cidade de Jerusalém, a Jerusalém celestial. Ali vai se encontrar as 12 portas, que representam as 12 tribos. E lá houve uma mudança, e a ordem ficou da seguinte maneira. Primeira ordem, jaspe, safira e ágata. É a tribo de Benjamim, Isacar e Naftali. A segunda ordem é o berilo, o ônix e o rubi, que é a tribo de Levi, José e Rúben. A terceira ordem é o crisólito, esmeralda e topázio, que é a tribo de Asher, Zebulon e Simeão. E a quarta ordem, que é a turquesa, jacinto, ametista, ali vai estar a tribo de Judá, Manassés, juntamente com Efraim e a tribo de Gade. Então nós não podemos entender por que Adonai fez essa mudança, né? Mas a primeira porta que nós vamos encontrar, né, no tempo, né, do Apocalipse se cumprir, vai ser a porta de jaspe, que ela é representada por Benjamim. Por quê? Porque Benjamim é o filho da mão direita. Então ela é a primeira porta. Outro fato é a tribo de Dan, que é representada pela pedra do jacinto, que foi trocada pela tribo de Manassés, filho de José. Ou seja, a tribo de Dan foi tirada e no lugar eles colocaram Manassés e Benjamim. Percebe-se hoje que a maioria dos judeus são descendentes da tribo de Judá e de Benjamim. A única que não se perdeu, né? Porque as 10 tribos, elas se perderam no meio do mundo. Então o Senhor está ainda reunindo as 12 tribos. No versículo 32 do capítulo 39. Assim toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro, foi terminada. O povo de Israel realizou todas as coisas exatamente como Adonai ordenara a Moisés. Então, irmãos, Moisés ele foi bem sucedido nessa missão. Tanto ele quanto o povo foram obedientes a Deus. Os aspectos da organização e da fidelidade da construção são surpreendentes. Na nossa vida há muitas peças que precisam ser encaixadas numa obra. No versículo 42 do capítulo 39. O povo de Israel realizou todo o trabalho como Adonai ordenara a Moisés. Então o que a gente vê aqui? Que Deus só trabalha dentro de algo planejado e organizado. Por quê? O seu estado é de perfeição e ordem. Por que muitas vezes a obra não caminha, irmãos? Porque não há organização. Porque não há um segmento de uma ordem. Então, aí acaba que tudo dá em nada. Porque se todos querem fazer uma coisa de um jeito, a obra não vai acontecer.
e nós não vamos estar construindo então esse tabernáculo. Então nós precisamos organizar a nossa vida, o nosso interior, a nossa mente e alinhar o nosso estado emocional, irmãos. Sabe o que muito atrapalha na obra do Senhor? É o nosso estado emocional. As pessoas desequilibram muito fácil. Qualquer coisinha, estou triste, estou amargurado, não quero, não gosto, ai, coisa chata, né? Entendeu? Qualquer coisinha a gente abate, irmãos. É um probleminha que vem, estou desanimado. Aí surge uma dificuldade financeira, não vai dar. Meus irmãos, até quando nós seremos como crianças na mão do Senhor? Que tipo de fé é a nossa? Que tipo de fé é a sua e a minha? Se você tem a glória de Deus, você tem tudo. Você não precisa de mais nada, porque é Ele que nos completa. Nós seremos plenos, irmãos, quando Yeshua voltar. É essa a nossa esperança, é por isso que eu aguardo. Nesse mundo nós não nos completaremos nunca. Você nunca vai estar satisfeito, porque sai de um problema e entra em outro. Sai de uma dificuldade, vem outra. E até quando nós vamos viver murmurando, queixando, abaixo por causa de problemas? Os problemas são escadas que a gente sobe, mas o degrau espiritual. Cada dificuldade que você vive, querido, é você subindo para o céu. Para o céu a gente não sobe cheio de soberba, com dinheiro, saúde, não é assim não. O reino de Deus é construído diferente. É com luta, é com adversidade, é com câncer, é com problemas. E quanto mais você vence essas coisas, é um passo a mais que você dá para o céu. Será que nós não entendemos isso ainda? Então por que você sofre tanto com tantos problemas? A Bíblia diz: abatidos, mas não desanimados. O corpo pode sentir, mas lá dentro não. Há um fogo que te acende, há um fogo que te incendeia. Oh, meus irmãos, muitas vezes passa na minha cabeça: para que continuar com essa obra? Para quê? Vamos desistir. Porque é isso que o inimigo quer, viu? E você muitas vezes está se deixando ser, como se diz, apanhado pela palavra que está sendo dita lá fora. Por causa das nossas fragilidades, porque não estamos na posição certa. Porque carvalho só é derrubado, querido, se arrancar sua raiz. Mas enquanto você tiver raiz, pode vir o vento que for, você balança, mas não cai. Nós não podemos deixar que as nossas raízes sejam tiradas. O fundamento, a base é Yeshua, a sua palavra, a sua Torá. Se tivermos agarrado nela, pode falar mal de você, dizer que não gosta do que você prega, do jeito seu de viver. Não importa o que dizem de você, o que importa é que o Eterno está te vendo e como Ele quer fazer na sua vida. Porque se você estiver agradando a homens, você está no caminho errado. Se você está fazendo algo e está sendo o motivo de todos falar: que maravilha, nossa, está sendo só show, meu querido. Porque uma árvore que dá fruta, ela tem que levar pedrada. Porque fruto, ele não fica eterno agarrado na árvore, não. Vocês estão entendendo isso? Ela produz mais, mais e mais e mais. Mas se ficar lá todos os frutos agarrados naquela árvore, ele vai ficar podre. E é hora desses frutos serem colhidos, serem comidos, e as sementes serem plantadas novamente. É assim que se cresce. Mas tem fruto que quer ficar agarrado lá na árvore. Daqui ninguém me tira. Isso aqui é meu. Já ganhei. Isso aqui é meu. Não sai. Não é isso, irmãos. A obra é muito mais do que a gente pensa. A mentalidade de Deus vai além do que você está pensando aí. Cresça. É tempo de crescimento espiritual. Não pare no tempo, não retroceda, porque esses vão ficar no deserto e vão ser fulminados lá. Então caminhe para Canaã, siga os passos do mestre. Aqui essa paraxá, querido, ela nos ensina coisas grandes, coisas maravilhosas. Aqui no capítulo 40 o Senhor vai falando de como montar
esse tabernáculo, como eles ungiram esse tabernáculo, por que Deus mandou construir esse tabernáculo no deserto? Você sabe por quê? Por que Deus precisava de uma casinha de madeira no tabernáculo? Será que ele é muito mais suficiente do que isso? Será que ele precisava de madeira de acácia? Paninhos? Será que Deus não é muito mais do que essas coisas? Ele precisava de um lugarzinho desse para morar? O Senhor do universo, o Rei de toda a glória, o Criador desse mundo, Ele não poderia exigir de nós que toda a Jerusalém fosse aquele templo magnífico, com o material que Ele mandasse lá de cima, as pedras que a gente ainda nem viu? Porque essas pedras que nós falamos aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês nem conhecem. Mas a palavra de Deus diz que na Nova Jerusalém nós andaremos em ruas de ouro, porque ouro será lugar onde nós vamos pisar. Você fica morrendo aí por causa de ouro, e ele está à nossa disposição de graça para a eternidade. Nós vamos pisar em ouro, abrir porta de maçaneta de diamante. Ué, queridos, é isso que te aguarda. E fica aí mendigando um pãozinho. Mas para herdar tudo isso, queridos, primeiro precisa passar pela aprovação do caminho para chegar aonde o Senhor quer. Por que o tabernáculo foi construído no deserto? Porque é no deserto que precisamos da presença dele para nos santificarmos. Também porque todas as peças do tabernáculo, elas apontam para Yeshua. É apenas uma tipologia daquilo que Deus quer. Mas para você entender esse tabernáculo visível e humano, você precisa de entrar no nível espiritual de Deus. Senão você não vai compreender. E eu não vou caminhar mais aqui, irmãos, que tem muitas outras coisas. Mas eu vou terminar com algo que o Senhor me deu nessa manhã. Depois você estuda o resto da paraxá, que é uma conclusão do que eu quero falar para você nessa manhã. Hoje é o dia em que o templo ficou completo. Essa paraxá fala do tempo que o tabernáculo já estava pronto. E nós sabemos que a partir desse tabernáculo houve milagres e uma provisão de Deus para o povo no deserto. Porque a glória estava com eles. Queridos, o que eu entendo aqui, que esse tabernáculo, ele é o corpo do Messias, que é formado por judeus e gentios crentes nele. Cada um de nós é uma peça que está formando o corpo do Messias. E eu vejo isso como algo tão profético para esses dias, porque a palavra de Deus diz que até que a plenitude dos gentios se cumpra, todo Israel será salvo. Ou seja, nós estamos chegando o dia em que o corpo do Mashiach, ele estará pronto. E o dia que esse corpo estará pronto, a Bíblia diz que ele descerá ataviado ao encontro da sua noiva. Porque ele é o templo aonde a noiva entrará para se relacionar com ele. Então, irmãos, nós precisamos nos preparar para entrar na seara de Adonai e colhê-las. O campo, hoje a irmã me falou, o campo já está branco. Só depende agora de você ir colher a peça que você precisa trazer para o tabernáculo. A medida que Deus te pediu, meio shekel. Se você não apresentar com aquilo que Ele te pediu, você vai ficar de fora. Ele deu para cada um de nós uma medida de fé, de dom, capacidades, talentos, sementes para plantar. E se você não trouxer a medida que Ele te pediu, o tabernáculo vai ficar incompleto. Mas até quando o Senhor vai ter que serar para que Ele possa estar plenamente pronto para voltar? Tudo depende de mim e de você, meu irmão.
O reino de Deus é construído com material que eu e você damos. É isso que o tabernáculo está nos ensinando. Deus já tem tudo, Ele não precisa de nada. Mas o reino se torna completo com as peças que Ele entregou em suas mãos, porque Ele já te deu, para que você possa devolvê-lo, porque Ele não recebe nada que não venha dele mesmo. E você e eu estamos julgando o que Ele nos deu fora. O dom da palavra, o dom da oração, do jejum, da santidade. Os utensílios já estão aqui e nos mostram o que Ele quer de mim e de você. Mas até quando a gente vai ficar esperando as coisas acontecerem? É nós que fazemos acontecer, irmãos. Deus já tem tudo. Mas se você quer fazer parte desse tabernáculo, é hora de eu e você trazermos aquilo que Ele nos deu. Os milagres de Deus já estão prontos para você. A provisão também dele já está pronta. Mas só depende de você ao encontro, levando aquilo que Ele te pediu. Essa paraxá fala do término da construção do tabernáculo, que é o corpo do Messias. Toda vez que Israel seguiu as instruções de Adonai, havia uma grande manifestação. A igreja da atualidade não está seguindo as instruções do Eterno. Não está, irmãos. Ele tem dado as ordens. E como eu sempre falo, o nosso papel é obedecer. Ele falou, eu faço. Não importa se eu gosto ou não. Ele falou para fazer, eu vou fazer. O nosso papel é obedecer. E aqui a gente vê que toda vez que Israel seguia os ensinamentos de Moisés, porque Deus não falava gritando lá de cima não, viu? Eu só faço se Deus me mandar. Você vai ficar cansado de esperar, porque Ele não vai falar nada com você não, porque Ele já falou. Por meio da sua palavra. E Ele tem levantado profetas aqui nessa casa, irmãos. Ele tem dado as instruções, mas nós muitas vezes estamos desobedientes, e é por isso que a manifestação não acontece. Quer ver a glória de Deus? Obedeça, submeta, faça o que é mandado, e aí você vai ver o resultado da sua obediência. Porque quem mais lucra é quem obedece. Quem não obedece vai viver a vida inteira mendigando, sofrendo, e nunca vai ver a glória. Não vê a glória, só atrapalha a glória. É por isso que tem que tirar. É por isso que Ele vai excluir. Ele vai mandar embora. Aqui não é seu lugar, você não quer. Não submete. Então não tem jeito, irmãos. Uma casa dividida, ela não prevalece. Uma coisa que eu achei tão interessante aqui, que diz que o templo ficou completo. Salomão terminou o templo e finalmente em Atos, capítulo 2, a gente vê Yeshua sendo o templo, foi elevado aos céus. Então nós temos 3 templos. O que eu vejo aqui, irmãos, que isso mostra a fidelidade de Adonai, que Ele nunca muda se fizermos o que é certo. A glória dele virá. Quer ver a glória de Deus na sua vida? Obedeça. E Yeshua morreu se doando, doou tanto, que Adonai o ressuscitou como um templo verdadeiro e nos convida a ser um templo. Para isso precisamos nos organizar, sermos ungidos, não só a nossa vida, como os utensílios da nossa casa. Assim haverá um forte agir de Adonai. Haverá restauração, santificação, unção, tudo numa lógica espiritual crescente. Então, irmãos, eu fecho essa paraxá convidando você, assim como Yeshua, a se doar. Porque quanto mais você se doa, mais você vai ser ungido, restaurado e separado. Esse é o processo. Eu não sei aonde você está, qual é o nível da sua vida espiritual e da sua entrega na obra do Senhor. Mas se você seguir os passos da construção do tabernáculo, pode ter certeza que nós vamos estar completos. E a hora que esse corpo do Messias estiver pronto, Ele virá para buscar a sua glória.
Amém? Que Adonai te abençoe nessa manhã. Seja esse tabernáculo esses dias, honrando o nome do seu Deus. Amém? Amém, queridos. Que Adonai te abençoe.